Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Pedro Guedes, estudante de medicina, e hoje a gente vai falar um pouco sobre dopamina. Dopamina que é muito falada aí no Instagram, no TikTok, hormônio que todo mundo conhece, mas que pouca gente entende e que muita gente fala errado mesmo. E vamos começar já com o pé na porta, já vamos falar que dopamina não é o hormônio do prazer. Isso é uma confusão que um monte de gente faz aí por fora. O pessoal confunde a dopamina com a molécula do prazer. Dopamina não é a molécula do prazer, embora ela tenha forte relação. E eu vou te explicar por quê. Vamos aqui para o nosso quadro. A gente sempre pensou que a dopamina era a molécula do prazer, por quê? Porque toda vez que a gente sentia algum prazer, a gente tinha elevação da nossa dopamina. Até que um grupo de cientistas ele fez um estudo magnífico. Ele pegou um rato mesmo, aqui, vamos desenhar nosso ratinho aqui. Ele pegou um rato e deu cocaína para ele, viciou ele em cocaína, tá vendo? E ele viu que toda vez que o rato consumia a cocaína, ele tinha os níveis de dopamina dele aumentados. Ele sentia uma dopamina maior. Agora, eles fizeram um estudo muito interessante que foi pegar esse rato e submeter ele a um labirinto antes de chegar na cocaína. Então, o que que ele tinha? Ele tinha o seu ratinho aqui, tá vendo? Ele tinha que passar por um labirintão, até chegar na sua cocaína. E quando ele consumia a cocaína, novamente, a dopamina aumentava. Até aí tudo certo. Até aí todo mundo achava, bom, vamos bater o martelo então, a dopamina é a molécula do prazer. Só que um pesquisador parou e foi analisar o nível de dopamina dos ratos quando eles viam o labirinto. Então, o rato, quando ele via o labirinto, quando ele estava no começo do labirinto, ele já estava habituado a fazer o labirinto, ele já tinha o nível de dopamina aumentado. O que isso significa? Significa que o rato, só de ver o labirinto, ele já associou aquilo com a cocaína e ele já aumentava o nível de cocaína dele. Quando ele consumia cocaína, o nível de dopamina dele já não estava tão alto como quando ele estava quando ele começou o labirinto. Ou seja, a dopamina não é o hormônio do prazer. A dopamina é o hormônio que faz com que a gente busque o prazer. A dopamina é aquele hormônio que quando você está na dieta, você pensa num chocolate, ela é liberada. Você pensa no chocolate, a vontade que você tem de comer um chocolate é tão grande, sua dopamina está tão grande, mas quando você vai lá e come aquela barra de chocolate, você fura a sua dieta, a dopamina cai, você se sente culpado. Você sente, cara, porque eu tô comendo chocolate, queimei toda a minha dieta, acabou tudo. É por causa que a dopamina não é o prazer de comer o chocolate, e sim a antecipação desse prazer. Vamos aprofundar um pouquinho mais? Quando a gente está falando de dopamina, a gente está falando de abstração. A gente está falando dessa palavrinha, abstração, que é você prever o futuro. Uma das características, humanas mesmo falando, é a de prever o futuro. A gente tem uma capacidade muito grande de olhar para a nossa situação hoje e pensar como ela pode ser daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, pensar como ela pode ser no futuro. E o que a dopamina tem a ver com isso? Como a dopamina faz esse processo? A dopamina é aquele hormônio que vai fazer com que você se veja conseguindo alguma coisa. A dopamina faz com que você olhe para o seu trabalho atual e pense assim: eu posso conseguir uma promoção. A dopamina faz com que você olhe para os seus estudos e faça assim: cara, eu posso passar no vestibular. A dopamina ela é muito importante para adquirir a sua motivação. O problema acontece quando as pessoas, às vezes por vício no celular, o tempo todo nas redes sociais, às vezes por pornografia, às vezes por uma má alimentação, fica comendo alimentos doces o tempo todo, que fiquem elevando a dopamina dela o tempo todo, faz com que essas pessoas não se sintam habituadas a estudar no momento certo. Enquanto a dopamina faz com que você veja o seu futuro, a gente está falando de outra classe de hormônios, que são a endorfina, o endocannabinoide, a serotonina, elas vão fazer com que você olhe para o presente e queira buscar cada vez mais o seu estudo, o seu trabalho, para você alcançar aquele objetivo. Então a gente tem, de um lado, os hormônios do agora, do trabalhar, do estudar, do fazer o processo, do curtir o processo, e a gente tem do outro lado a dopamina, que faz com que você veja o futuro. É importante que você saiba balancear os dois. É importante que você tenha sempre a sua bola de cristal, a visão do futuro que a dopamina te dá. E é importante que você também tenha a sua motivação diária para continuar aquilo. Aquela sensação de eu estou fazendo vale a pena. Essas duas coisas são muito importantes, entendeu? Acontece que as pessoas estão muito habituadas em ter a dopamina alta, mas estão habituadas em ter os seus níveis de serotonina, beta-endorfina e endocannabinoides altos. Como você faz para regular isso? Cara, a chave mestra para abrir essa porta e solucionar esse problema é o exercício físico. O exercício físico aumenta a liberação de beta-endorfina e faz com que você sinta prazer em fazer as coisas que lhe dão prazer, como estudar.
trabalhar, é, fazer alguma ação de caridade e assim construir um futuro melhor visto pela dopamina. Entendeu? É simples até de entender, é complexa só a interação essas duas, mas depois que você entende fica bem fácil. Acontece que o exercício físico ele é essencial para isso. Sem o exercício físico, você está mais propenso a vício. Sem o exercício físico, você está mais propenso a desenvolver algum transtorno mental. Você está mais propenso a viver alheio do seu prazer. Que é o que a dopamina faz. Olha, para vocês terem uma ideia do poder da dopamina, eu vou falar do caso do Einstein. O Einstein, ele tem uma dopamina maior para a época dele. Ele tem um nível de dopamina muito alto, o que aumenta o QI dele. A dopamina, ela faz você ver o futuro e também faz você articular coisas inarticuláveis. O Einstein, por exemplo, é uma história muito interessante. Ele estava andando de trem, o Einstein andando de trem ali pelas ruas da cidade dele e tudo mais, e ele olha um relógio enquanto ele estava andando de trem. Ele olha um relógio passando, ele notou que quanto mais ele andava de trem, mais os ponteiros do relógio iam batendo e mais o tempo ia passando. E o Einstein, com a dopamina alta, com a interação entre neuronal dele alta, ele desenvolve a teoria da relatividade geral. O Einstein ele conseguiu articular um trem e um relógio e criar uma das maiores teorias da física até hoje. Isso é ter a dopamina alta. Mas, ao mesmo tempo que ter a dopamina alta significa você ser um gênio, significa você ter a criatividade, significa ser um dos maiores autores de Hollywood e até um gênio físico, ter a dopamina alta também significa você ter algum transtorno mental. A esquizofrenia, ela é responsável pela dopamina estar alta. Ou a dopamina está alta é responsável pela esquizofrenia. A gente não sabe ao certo direito. O que a gente sabe aqui, pessoas que têm esquizofrenia têm a dopamina muito elevada. Vocês querem um exemplo prático disso? O próprio Einstein ele teve dois filhos. Um dos filhos foi um dos maiores engenheiros hidráulicos do mundo. Um dos filhos do Einstein foi um dos maiores engenheiros hidráulicos do mundo. E o outro filho do Einstein morreu com 20 anos no hospício internado por esquizofrenia. A gente tem duas coisas que carregam a dopamina: a criatividade, a inteligência e a esquizofrenia, os transtornos mentais, a própria loucura mesmo. A gente, hoje em dia, a gente sabe que o que uma pessoa esquizofrênica sente, biologicamente falando, no cérebro dela ao longo do dia, é, biologicamente falando, a mesma coisa que a gente sente quando a gente sonha. Quando a gente sonha, a gente está liberando doses de dopamina muito alta e a gente consegue abstrair, a gente consegue fazer com que essa luz que está aqui na minha frente, por exemplo, ela vire um gato, ou esse microfone que está aqui na minha frente, ele comece a voar e tudo. Essa liberação dopaminérgica é a mesma liberação dopaminérgica que acontece com os esquizofrênicos. A dopamina regula tudo isso. A dopamina é como uma chave mãe que regula todas as funções do nosso cérebro, mesmo, olha que interessante, mesmo os neurônios dopaminérgicos serem em menor porcentagem. Menos de 1% do cérebro é dopaminérgico. Só que mesmo assim eles regulam tudo. Entendeu? É isso que funciona. E como eu faço, Pedro, para regular minha dopamina? Como eu faço para ter essa dopamina regulada, ganhar os frutos dela? Cara, existem três coisas que você pode fazer principais. A primeira delas, exercício físico. Como eu falei, quanto mais você faz exercício, mais beta-endorfina você libera na sua corrente sanguínea, mais prazer você sente fazer as coisas no momento e mais você regula a liberação de dopamina sem ficar propenso a vícios. Então, faça exercício físico de alta intensidade ou exercícios aeróbicos pelo menos 3 a 5 vezes por semana. Depois, a gente tem dieta e alimentação. A alimentação é chave para você saber regular sua dopamina, saber controlar os seus prazeres, saber o momento certo de liberar ou não a dopamina. A dieta é muito importante para isso. E terceiro, o sono. Igual eu disse, quando a gente sonha, a gente está liberando dopamina. Quando a gente sonha, a gente está articulando áreas do nosso cérebro que não são articuláveis e assim a gente consegue algum benefício. Acho que eu vou até soltar um vídeo depois sobre sono que fala como a criatividade e o sonho são coisas completamente correlacionadas. Pessoas que não sonham tendem a ser menos criativas. Enfim, mas isso é tema para o próximo vídeo. Se você quiser saber mais sobre dopamina, mande sua pergunta aqui embaixo. Eu vou estar me esforçando para responder. Um abraço para todos vocês.